Eu quero ler o Evangelho nesta noite em João, no capítulo 4. O Evangelho segundo São João, no capítulo 4. Apenas esta expressão muito conhecida de todos nós, que está registrada como palavras de Jesus no versículo 24. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. A pergunta que fiz a Deus é o que eu teria a dizer na volta das férias, mas o que teria eu a dizer a Ibabe, nesse momento simbólico de 25 anos de ministério. E o meu coração se encheu desta palavra de Deus. Palavras de Jesus: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vamos repetir juntos? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, sopra o teu Espírito sobre nós, no meio de nós, em nós, a nosso favor, e faze de nós verdadeiros adoradores. É a nossa súplica, é o nosso desejo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muitas páginas já foram escritas a respeito desta expressão, adorar em espírito e em verdade. O que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? Alguém pode sugerir que adorar em espírito é adorar no Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, nós que adoramos a Deus em espírito, nós que servimos a Deus em espírito. Esse espírito seria o Espírito Santo, ou na comunhão do Espírito Santo. Se é que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 3, se pode traduzir e compreender como uma referência ao Espírito Santo de Deus. O que é adorar em verdade? Seguindo a própria expressão do Evangelho de João, Jesus diz que Ele é a verdade, e Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade, a palavra encarnada é a verdade. Adorar em espírito e em verdade poderia significar, portanto, adorar ao Pai por meio do Espírito em nome do Filho. É uma possibilidade de leitura e de interpretação teológica. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar ao Pai por meio do Espírito Santo e em nome do Filho. Adorar em espírito e em verdade. Mas opto pela tradução mais simples ou pelo entendimento mais simples. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorá-lo de modo verdadeiro, de modo autêntico. Adorar a Deus a partir da nossa verdade mais profunda. A partir da verdade mais profunda que conseguirmos discernir a respeito de nós mesmos. É adorar a Deus a partir da nossa verdade mais essencial. Adorar a Deus sinceramente, com o coração verdadeiro, genuíno, absolutamente exposto para Deus e assumindo-se verdadeiramente diante de Deus. Uma tradução mais simples seria: adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus sem máscaras.
o que parece simples no enunciado, mas que pode levar a vida inteira, uma vida inteira para acontecer. Adorar a Deus a partir da minha verdade mais fundamental e mais essencial, ou a partir da minha identidade mais verdadeira. Sem os meus papéis e sem as minhas máscaras, e sem os adereços que são colocados sobre mim, foram colocados sobre mim, ou que eu mesmo coloquei sobre mim, e que foram me distanciando e me distinguindo de você, por exemplo. Desde o mais simples, o fato de que eu sou um ser humano do sexo masculino. Já é um adereço. A identidade de gênero já é um elemento a mais. Ser humano masculino. Eu sou brasileiro. Já é outro adereço. A identidade étnica. E aos poucos eu fui construindo, ou foram construindo em mim a minha identidade. E querendo as pessoas dizer para mim quem eu sou ou quem eu devo ser. Isto é, desde o dia em que eu nasci, começaram a colocar máscaras em mim. E a partir de um determinado momento da minha vida, eu comecei a fazer o jogo das máscaras. Essa máscara que me deram eu não quero, eu quero outra. Eu fui descobrindo outras máscaras. Começa já com os meus pais. Os meus pais me colocaram máscaras. Eles me deram um nome. Ed René Kivitz. Sofri muito com o nome que eu recebi. Na escola, como é seu nome? Até hoje, quando eu vou a algum lugar, eu aviso no interfone, quem está subindo? É o João. É melhor eu falar, é o João, é o José, do que falar Ed René. É difícil para as pessoas. Um nome. Um nome já é uma identidade. Um nome já aponta numa direção. E os meus pais e a minha família, movidos todos eles com as melhores intenções, foram me ensinando a viver mascarado. Porque eles sabiam que estavam me lançando a um mundo perigoso. E estavam me entregando aos lobos, de tal maneira que eles deveriam me preparar para enfrentar o mundo e enfrentar os lobos. Eles não podiam me liberar para a vida de cara limpa. Eles precisavam entregar para a vida um produto razoável, aceitável, aprovado, que ganhasse um carimbo de aceitação. Então eles me ensinaram a me comportar à mesa, eles me ensinaram a falar, eles me vestiram e foram colocando máscaras em mim. E foram me ensinando, talvez sem muita consciência, e tenho certeza que sem nenhuma maldade, foram me ensinando a mentir. Foram me ensinando a mentir para mim e mentir para você. Foram me ensinando comportamentos que atendiam ou atenderiam os critérios do mundo ao qual estavam me entregando. Para que eu sofresse menos nesse mundo. Para que eu tivesse mais oportunidades nesse mundo. Para que as portas se abrissem para mim nesse mundo. Eles escolheram as melhores escolas para que eu pudesse estudar. Eles foram desenvolvendo em mim habilidades, corrigindo o meu caráter.
me transmitindo valores, dizendo a respeito de coisas que eu poderia falar e coisas que eu não poderia falar, o jeito que eu poderia falar e o jeito que eu deveria falar. Sempre tentando fazer de mim alguém aprovado, querido, aceito, incluído e bem-sucedido. Aos poucos eu fui descobrindo, e você também, na verdade eu não estou falando só de mim, estou falando de nós. Aos poucos eu fui descobrindo, com muito sofrimento, com alguma sabedoria, com um pouco discernimento, quais eram as melhores máscaras, e eu fui identificando quais eram as pessoas que eu gostaria que me aceitassem, que me aprovassem, que me reconhecessem, que me legitimassem. E eu percebi a roupa que elas usavam, eu percebi os lugares que elas frequentavam, eu percebi as marcas que elas penduravam nelas mesmas, e eu fui fazendo igual. Porque eu também queria ser aceito. Na escola, a pressão do grupo, né? É praticamente impossível ser autêntico na adolescência. A única pessoa que acredita que um adolescente é autêntico é o adolescente. Mas nem mesmo nós chegamos aos 50 anos com uma razoável compreensão de quem nós somos, que dirá alguém com 14, 15, 16 anos. Talvez a maturidade seja essa capacidade de responder não sei, sem ter vergonha, sem sentir-se diminuído. O que você quer fazer da vida? Não sei. Com 18 anos eu sabia muito bem, com 50 eu sei bem menos. Quem você é? Também não sei direito. Eu já soube quem eu era. Ou melhor, eu sabia descrever as minhas máscaras. Me casei, tive filhos, estudei num seminário, me tornei pastor. Aliás, antes me converti. É bom dizer isso, porque tem gente que é pastor, mas não é convertido. Eu acho que sou convertido. Eu me converti aos 11 anos de idade. Eu fui batizado numa igreja batista aos 11 anos de idade. Com 17 fui para o seminário. E a minha identidade foi sendo construída e as minhas máscaras me foram sendo oferecidas e eu fui nesse mercado dos afetos públicos, eu fui escolhendo e fui me montando. Porque é assim que a gente vive. A gente vive a maior parte do tempo, se não a totalidade do tempo. A gente vive com máscaras. A gente desempenha um papel. Alguns naturais, outros tantos inconscientes. E alguns propositadamente. Mas para que alguém fale com o Ed René, é muito difícil. Nem eu mesmo falo comigo mesmo direito. Porque nós falamos a partir dos nossos papéis e a partir das nossas máscaras. Esse capítulo 4 do Evangelho de João é exatamente isso, é uma conversa de uma mulher com máscaras e de um homem livre. Há um homem livre falando com uma mulher, e uma mulher absolutamente opressa por todas as suas máscaras. E Jesus quer ir ao encontro dessa mulher que está escondida atrás das máscaras. E esse percurso é escandaloso e difícil. A mulher mesma reconhece isso. Jesus vai ao poço
em Samaria. Poço não é lugar de homem, é lugar de mulher. O mundo mudou tanto que as coisas só pioraram. No tempo de Jesus, as mulheres iam ao poço buscar água. Hoje a gente tem que ir buscar. Mas naquele tempo, quando as coisas funcionavam direitinho, as mulheres iam buscar água no poço. Para os filhos, para o marido, para os camelos, para os animais. Elas buscavam. Poço é lugar de mulher. E ali está Jesus, ele está no lugar errado. Ali é um poço em Samaria, Jesus é judeu. Ali está um homem no meio de mulheres. Está um homem judeu no lugar errado e falando com as mulheres, e pedindo água para as mulheres, e querendo ser servido pelas mulheres. E como o texto não fala de mais ninguém presente, talvez seja um momento em que, ou pelo menos uma situação em que a conversa é muito particular, e uma conversa suspeitíssima. Jesus diz a ela: pode me dar um pouco de água? Ela deveria ignorar a fala de Jesus, porque Jesus atravessou todas as fronteiras que não deveria ter atravessado. A fronteira geográfica, a fronteira étnica, a fronteira cultural, a fronteira social, a fronteira de gênero, a fronteira religiosa, atravessou todas as fronteiras. Foi falar com a mulher. As máscaras todas, Jesus as ignorou. Mas a mulher faz questão de dizer para ele: você está desrespeitando as máscaras que me protegem. E me protegem inclusive de você. Você não deveria estar falando comigo. Os nossos papéis, os nossos lugares de origem são distintos, são diferentes. Não há possibilidade de contato entre nós. E que conversa é essa? Me dá água. E aí Jesus vai mais longe ainda. E diz: se você soubesse com quem você está falando, você pediria e ele te daria água viva, porque você tem sede. Você tem uma sede que não conseguiu ainda satisfazer. E Jesus diz essas palavras suscitando no coração da mulher um desejo. E ela diz: eu quero essa água aí. Já mudou a conversa. Perigosamente mudada a conversa. Toda vez que a gente conversa em código, a conversa é perigosa. Toda vez que a gente usa metáfora no papo, a conversa é perigosa, porque dá margem a todo tipo de interpretação. E Jesus começa a conversar com essa mulher nas metáforas. Ela entra na conversa. E ele diz para ela: ah, você quer uma água de verdade? Ela diz: quero. Ele diz: então vai buscar seu marido. Opa, o que aconteceu aqui? Meu marido? Mas a conversa estava levando para um lado que eu jamais imaginei que você fosse trazer meu marido para a conversa. E Jesus diz: vai buscar o seu marido. Ele foi lá longe, lá bem fundo nessa mulher. E o que ela faz? Veste todas as máscaras novamente e coloca todas as máscaras em Jesus e diz: você é profeta, né? Máscara. E como que a gente conversa com o profeta? Conversa teologia com o profeta. Conversa religião com o profeta. Ah, eu sou samaritana, você é judeu, você é um profeta. Então me diz onde que nós devemos adorar, se é aqui no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram desde a volta do exílio da Babilônia, ou se é lá em Jerusalém, onde vocês judeus adoram. Ela foge da conversa. Ela foge da dimensão profunda de identidade verdadeira. Ela volta para os papéis. Agora já não é mais um ser humano. É uma mulher samaritana, no sexto romance, falando com um judeu, que é profeta, discutindo religião. E Jesus fala: eu quero uma conversa de verdade.
Eu não quero conversa entre máscaras. Eu não quero conversa entre papéis. Eu não quero conversas mediadas por todos esses elementos de distração que a gente tem. Eu quero uma conversa de verdade com você. Aliás, é assim que Deus conversa com a gente. Deus conversa com a gente quando a gente tira todas as máscaras. Deus só consegue conversar com pessoas desmascaradas. Desculpe a minha expressão, Jesus deixa nua esta mulher. E ela se percebe absolutamente devassada, penetrada na sua intimidade. Não tem mais as máscaras. E Jesus está dizendo para ela, é assim, quando a senhora estiver assim, diante de Deus, é que a senhora vai conseguir falar com Ele. Não importa se é lá no templo, se é lá no monte, se é em Jerusalém, não importa. E muito menos importa se a senhora é judia ou se a senhora é samaritana. E muito menos importa quantos maridos a senhora já teve e quantos a senhora tem. Quando a senhora chega lá, sem máscara nenhuma, lá nesse lugar aí, é que a senhora vai falar com Deus e Deus vai falar com a senhora. Porque Deus só conversa com gente nua. Deus só conversa com gente desmascarada. Deus não conversa com personagens, Ele conversa com pessoas. Qual é a grande agressão? Aliás, agressão não sei se fica, mas pode ser agressão. Qual é o grande tapa na cara que Jesus dá nos seus ouvintes? Quando Jesus quer pegar uma pessoa que está distraída na vida, ou que está cheia de si, ou que está se escondendo, ou que está fazendo um jogo, ou que está fingindo, ou que está tentando manipular, o que é que Jesus faz com esta pessoa? Como é que Jesus sacode a pessoa para ela acordar? Como é que Ele bate na cara das pessoas? Ele chama de hipócrita. Seu hipócrita. Aí quando Ele fala hipócrita, Ele diz, você é um mascarado. O que é o hipócrita? O hipócrita é o ator. Na cultura aí do teatro grego, o hipócrita é o ator. Para nós adquiriu esse sentido de pessoas que falseiam uma identidade. Gente fake. Gente fake. Hipócrita. Que é uma coisa, mas aparenta ser outra coisa. Que não assume a sua verdade. Que vive mascarada. Jesus diz assim, Deus não fala com hipócritas. Tire a sua máscara. Pare de interpretar. Pare de desempenhar um papel. Pare de falar com Deus a partir das suas máscaras. Fale lá do fundo. Aí Deus vai ouvir você. E Deus tem esse estranho hábito e amoroso hábito de retirar as nossas máscaras. E de nos reduzir a nada e nos reduzir a pó. E quando Ele faz isso, aí então Ele começa a falar com a gente. Como é que Ele faz com Abraão? Ele diz, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. O Abraão fala assim, é comigo mesmo. E ele já se levanta e olha para Sara já dizendo, eu sou agora Abraão. E Deus pega o Abraão e diz, vem aqui um pouquinho. Olha para o céu. E Abraão começa a olhar para o céu e ele vê milhares de estrelas. E Deus diz para ele, começa a contar. E à medida em que Abraão vai olhando para o céu e vai contando as estrelas, o céu vai pesando sobre ele. E ele vai diminuindo. E o céu vai pesando e aquelas estrelas vão pesando sobre ele, até que ele fica encurvado e consegue apenas olhar para o chão e Deus diz assim, agora olha bem para o chão, Abraão. E o Abraão olha bem para o chão e Deus diz assim, está vendo um grão? É noite. É um céu estrelado, é noite. Ele diz, não estou vendo o grão, então abaixa mais. Aí quando o Abraão põe a cara no pó e vê o grão, Deus diz assim, é isso aí que você é, Abraão, você é um grão, você é pó. Você entendeu? Sim, Senhor. Tá, então agora vamos construir uma grande nação.
Como é que Deus fala com José? José sonhou. Era o caçula, sonhou que os 11 irmãos dele iriam servi-lo, trabalhar para ele. E que o pai e a mãe também. Imagina, o café da manhã, chega o caçulinha, protegidinho do papai, e chega no café da manhã dizendo, sonhei com vocês. Um irmão olha para o outro, de novo. O que você sonhou, moleque? Sonhei que vocês todos me serviam. Ah, você está de brincadeira. Vamos bater um papo ali no deserto, que você vai ver quem vai te servir. E o José cresce, né? E Deus faz questão de fazer o que com José? É rejeição da família, é abandono, é traição, é ódio mortal, exclusão. É vendido como escravo para o Egito. E eu fico imaginando José numa daquelas carroças de mercadores de escravos sacudindo pelo deserto, indo para o Egito, pensando nos sonhos que teve e na carroça em que ele está, e Deus falando para ele, está entendendo, José? E ele, sim senhor, estou entendendo. Só que no Egito, ele vai logo para a casa do Potifar, ele recebe um emprego maravilhoso, ele tem poder, ele tem dinheiro, devia ser bonito o tal do José, ou pelo menos simpático. A mulher do Potifar se engraçou com ele, e ele foi parar na cadeia. E aí na cadeia, Deus fala com ele, você está entendendo, José? E José diz, sim, estou entendendo. Então vamos preparar o caminho para Israel. Como é que Deus fala com Moisés, o príncipe do Egito? Vamos morar no deserto, 40 anos com a sogra. E Deus leva Moisés para morar no deserto, 40 anos. Você está entendendo, Moisés? Tira suas máscaras, Moisés. Eu só converso com pessoas, eu não falo com personagens. Como é que Deus fala com Daniel na cova dos leões? Como é que Deus fala com Davi na caverna de Adulão? O grande Davi que entra em Jerusalém no Rolls Royce de Saul. Deus o leva para uma caverna. E ali fala com Davi. Não com o rei ungido. Não com o vencedor de Golias. É com Davi. Como é que Deus fala com Saulo de Tarso? Deus fala com Saulo de Tarso dentro de um cesto, na noite escura da cidade de Damasco. O grande Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, dentro de um cesto, descendo pela muralha da cidade de Damasco. E Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 12, dizendo assim, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo conta uma experiência grande que você tem. Ele falou, sabe qual é a grande experiência que eu tenho? Eu tenho algumas aí que eu visitei o terceiro céu, mas essas daí eu não posso nem falar, porque não é lícito falar. Você quer mesmo saber qual a experiência grande que eu tenho? Eu tenho uns demônios que me esbofeteiam. E eles me mantêm de joelhos. Porque a cada dia minha fraqueza é jogada na minha cara. E eu vou percebendo e vou me dando conta de que eu não sou nada, e de que tudo que eu tinha antes de Cristo, da tribo de Benjamim, discípulo do grande Gamaliel, um homem que transita na cultura judaica, romana, grega, o grande Saulo, reduzido a pó, com a cara no chão. E aí quando chega lá com a cara no chão, Deus diz, vamos começar a conversar? E o Paulo diz, sim, vamos começar a conversar.
Quanto tempo demora nas nossas vidas para a gente tirar as máscaras? Deus fala, Ed René, eu digo, fala, Senhor. Não, aí é o pastor da IBAB, eu quero falar com Ed. Fala, Senhor. Não, aí é o marido da Silvia, eu quero falar com o Ed. Fala, Senhor, não é com você que eu quero falar com o Ed. Quando é que esse cara vai aparecer para falar comigo? Lembra quando Deus está andando no jardim e Adão está escondido? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Adão achou que Deus não sabia onde ele estava. E quando Deus fala, onde está você, Adão? Onde está você? O que Deus estava perguntando? Cadê o Adão que se pronuncia em espírito e em verdade? Onde ele está? Aí tem um homem escondido, atrás do medo, atrás da culpa. Eu quero falar com Adão. Ele não está? Eu imagino que se Deus chamar o seu nome, como chama o meu, Deus falar assim, Ed, eu digo assim, o senhor dá um minutinho que eu vou procurar. Eu vou ver onde ele, vou ver se eu acho. Está perdido em algum lugar. Eu ainda não encontrei ele. Sabe o que penso quando Jesus diz aos discípulos dele, e diz a Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens? Logo em seguida, no Evangelho de Marcos, Jesus vai para uma sinagoga. E na sinagoga tem um homem dominado por um espírito maligno. E Jesus manda o espírito maligno embora para poder falar com o homem. Será que Jesus não estava nos ensinando que pescar homens não é buscar gente no mundo para trazer para a igreja, mas pescar homens é ir o mais longe possível, atrás de todas as personalidades falsas que nos oprimem, até que a nossa identidade verdadeira apareça. Porque o que é um endemoniado? É uma mentira. Você pensa que está falando com uma pessoa, mas está falando com outra. Está endemoniado. Existe uma persona que tomou conta da pessoa verdadeira. Imagine aquele endemoniado gadareno que tem uma legião de demônios. Eu fico a pensar, quantos são os demônios pendurados em mim? E que Jesus precisa exorcizar. Eu sou mulher, Jesus, máscara. Sou samaritana, máscara. Estou aqui no poço, máscara social, cultural, econômica. Aonde que a gente adora? Máscara religiosa. Eu quero falar com a mulher, ela pode aparecer aqui para a gente continuar a conversar sobre aquela coisa da sede. Quando eu estava buscando a Deus para esse domingo, evidentemente que as perguntas me vinham à mente e ao coração. Qual é o ano da IBAB? Qual é a meta? Qual é o alvo? Qual é o projeto? Qual é o sonho? Qual é a convocação? Qual é a campanha? E ao mesmo tempo, enquanto eu perguntava essas coisas para mim e para Deus, era como se eu ouvisse Deus dizendo, isso, continua distraindo o pessoal. Continua dando máscaras. Continua distanciando as pessoas da experiência legítima de adoração em espírito e em verdade. Transforma os adoradores em coristas. Transforma os adoradores em líderes de pequenos grupos. Ofereça máscaras morais para eles.
Dá um polimento no pessoal, assim, dá para eles uma cara de relevantes. Faz uma camiseta bacana, faz uma nova logomarca. Vai, continua fazendo o seu joguinho. E aí eu tive que dar passos para trás e falei, o senhor quer chegar onde? Aí eu cheguei aqui em João 4. Eu quero chegar em você. Eu não quero falar com o membro da IBAB, Batista. Para Deus, o que isso... Sou rico, máscara. Sou pobre, máscara. Sou órfão, máscara. Sou viúva, máscara. Sou bem casada, máscara. Sou mal casada, máscara. Sou gay, máscara. Sou da igreja, máscara. Sou espírita, máscara. E daí? Já tive 5 maridos. E daí? Tira essa máscara. Sai desse papel. E apareça diante de Deus de cara limpa. Não é isso que Jesus disse que o Espírito Santo faria? Nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo? Tradução simples, tecla SAP. O Espírito Santo nos ajuda a ver as nossas máscaras e nos dá coragem de tirá-las. Então, qual é o convite que eu lhes faço? Porque só posso lhes fazer o convite que eu ouvi Deus fazer para mim. É um convite à nudez. Vamos nos despir. Vamos tirar as nossas máscaras. Não sei se a gente consegue, porque olha, eu estou tentando isso. Há muitos anos eu estou tentando tirar as máscaras. Mas aí tem os caras do Facebook que não deixam, que bota máscara em cima da gente. Aí tem a necessidade financeira da igreja que não deixa, a gente tem que ter a máscara para poder arrecadar direito. Aí tem, eu não posso nem xingar um palavrão na rua que vão dizer, pastor Ed e tal. De vez em quando eu tenho vontade, mas não posso, vai que é um membro da IBAB, é um cara. A gente está sempre ali impedido de ser. Sempre impedido de ser. Só que vai chegando uma hora da vida em que a gente não suporta mais máscaras. E a gente quer Deus de verdade. Mas a gente tem que ficar sem máscaras. Tirar as folhas de parreira que a gente usou para construir uma roupa, para não aparecer nu diante de Deus. Eu acho que deve ser uma cena muito engraçada. O Adão foi criado pelado, tá certo? Peladão. Andava lá, Adão e Eva, os dois pelados no paraíso. Adão e Eva no paraíso, pelado. Daqui a pouco aparece o Adão vestido. Deus olha para ele e fala, não, só falo com gente pelada. Não. Interessante, não é? E essa mulher samaritana, cheia de máscaras, e Deus vira para ela e Jesus fala assim, minha senhora, não dá para conversar com personagem, a gente só consegue conversar com pessoa. Meu pai é assim também, já vou logo avisando a senhora, meu pai só fala com pessoas, não fala com personagens. Então eu convido você a renovar o seu desejo, o seu compromisso, o seu anseio, de ser uma pessoa autêntica na presença de Deus. Se der para você liderar um pequeno grupo, cantar no coro, participar de uma campanha, dar uma graninha na igreja, ajudar a gente e tal, maravilha, a gente existe para isso. Nós somos uma igreja, uma instituição religiosa. A gente precisa de tudo isso. Mas isso tudo é absolutamente secundário. A grande convocação de Jesus para nós é: vamos tirar as máscaras, porque Deus está procurando gente que tirou as máscaras.
E a grande questão é que quando a gente tira as máscaras diante de Deus, a gente não consegue mais ficar mascarado diante dos outros. A máscara machuca, pesa, dói, a gente se sente ridículo e a gente vai ficando cada vez menos paciente com as máscaras. E já não tem muito tempo a perder com gente mascarada. Eu acho que Jesus era assim. O camarada chega ricão lá, e Jesus fala, máscara, não quero nem papo contigo, vende tudo aí, vem. O outro chega, meu pai morreu, deixa eu enterrar meu pai. Jesus fala, você não está pronto ainda, vai enterrar seu pai então. Ele não tem muita paciência, já reparou? Jesus não tem muita paciência com gente mascarada. Aí a gente vai perdendo a paciência com as máscaras também. Foi muito bacana hoje de manhã, quando eu falei tudo isso, eu desci, veio um casal e falou, pastor, podemos tirar uma foto? Eu falei, putz, acredito. Depois de tudo isso que eu falei, o que você quer é tirar uma foto. Pelo amor de Deus. Nós podemos nos relacionar de pessoa para pessoa, sem os papéis, e nos reunirmos aqui como uma comunidade de adoradores. Pelo amor de Deus, é isso que Jesus está pedindo para a gente fazer e faz tempo. Então, bem-vindo. Se você quer um lugar onde você pode ser você e você vai ser bem-vindo e bem-vinda, eu peço a Deus que você tenha chegado nesse lugar. Nós vamos cantar e eu queria dar a você a oportunidade de chegar aqui à frente e orar. E a canção que nós vamos cantar de novo diz assim, pela cruz me chamou, me atraiu, e eu quebrantado me aproximo sem palavras. Difícil, hein? Sem palavras. Por quê? Porque Jesus não disse assim, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o seu pai que vê você, vê, não é ouve, vê, que a oração não é algo que Deus ouve, é um coração que Deus vê. Isso aqui é a oração. Porque quem fala, controla. Quem fala, constrói raciocínio. Quem fala, constrói máscaras. Quem fica em silêncio, se abre para Deus, se vulnerabiliza para que Deus dê a recompensa. Então, eu queria convidar você a vir aqui e transformar esse ambiente aqui num quarto de oração. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu venho me derramar. Dizer que de Ti eu preciso. Eu venho aqui como pó para receber o sopro da Tua graça. E receber a recompensa que o Senhor tem para mim. Eu estou aqui de verdade, Senhor. E se eu estiver de mentirinha, achando que eu estou de verdade, eu estou aqui para o Senhor me puxar o tapete e me transformar num verdadeiro adorador. Adorador não é papel, é condição. Da mesma forma que pecador não é papel, é condição. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Somos pecadores e somos soprados pela graça de Deus. Quando Deus encontra um pecador, uma pecadora, sem máscaras e sopra a sua graça, é uma transformação de condição. A gente deixa de ser pó e vira pó soprado pela graça, igual adorador, adoradora. Então eu queria te dar essa oportunidade de vir aqui à frente, se colocar diante de Deus e tirar suas máscaras. Vamos ficar em pé, vamos cantar. E não se preocupe em falar nada. Deixa Deus falar com você.
eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Seu amor quebrantado, seu amor imerecida vida, de graça recebi. A morte me livrou, trouxe minha vida. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és forte. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e te
vezes, palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és fogo no calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Queria pedir para você ficar em pé. E você deve se perguntar, bom, e daqui para frente, e agora? E agora a gente canta de novo, a tua palavra é o alimento. Teu Santo Espírito mostra a direção do caminho, da vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o nosso pecado, e o Cordeiro de Deus vive em nós. Então é isso. É simples assim, como diz o Ari. É simples assim. A gente vai na Bíblia, se ajoelha, pede para o Espírito Santo de Deus mudar a nossa vida e apontar o caminho, e vai viver. É bem simples, mas é difícil, hein? Difícil. Eu oro a Deus que o Cordeiro acompanhe você, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vive em você, mude a sua vida, mude a minha também, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém.